Esse diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação, né? Então, esse aqui seria o meu diagrama, né? Então, aqui eu tenho a minha escala de temperatura, minha escala de tempo, né? Essa minha escala de tempo é uma escala logaritmo. Então, acima dessa linha tracejada aqui em vermelho, né? Seria a minha temperatura eutetoide, seria aqui no meu diagrama ferro-carbono. Então, acima, né? Dessa temperatura, né? Meu material, né? Ele está tudo na forma austenítica. Então, quando eu vou realizar um tratamento térmico, né? Eu elevo a temperatura até acima da minha temperatura de austenitização, né? Dependendo do meu teor de carbono. Então, aqui, essa primeira linha azul, né? Seria o meu início de transformação. Essa minha luz azul central aqui, onde eu teria 50%, né? E aqui seria o fim da minha transformação. Essa linha tracejada aqui, então acima dela aqui eu vou ter uma perlita mais grossa, aqui uma perlita mais fina, né? Aqui eu vou ter uma bainita e aqui também uma bainita, né? Então uma bainita inferior e superior, né? E aqui embaixo eu tenho a minha martensita. Então isso aqui tudo conforme a minha taxa de resfriamento, né? E aqui meu diagrama ferro-carbono, né? Então vamos analisar aqui esse diagrama, né? Qual a estrutura que eu vou obter com esse resfriamento aqui. Então, meu material está aqui no meu ponto A, né? Então, ele está todo na forma de austenita, né? Ele austenitizou. Então, vou fazer um resfriamento até no ponto B, né? Então, isso aqui, né, que eu comentei aqui embaixo, é uma regra empírica, né, que se recomenda 1 hora por polegada de espessura, né? Então, quando eu vou fazer meu tratamento térmico, né, então, quando eu chego na minha temperatura de austenitização, eu preciso deixar a minha peça, né, dentro do forno, no caso, né, até ela atingir essa temperatura em toda a peça, né? Então, a gente utiliza essa regra aqui, né, que seria 1 hora por polegada de espessura da minha peça, né? Por exemplo, se a minha peça tiver 2 polegadas, né, então eu vou usar 2 horas. Isso é uma regra empírica, né, mas que é bastante usada na prática. Então aqui eu fiz o meu resfriamento até o ponto B, né, então aqui o meu material ainda está todo austenítico, né, então ele tá nessa fase aqui, né, nessa estrutura cristalina de CFC, que seria essa aqui embaixo, cúbica de face centrada. Então eu vou resfriando nele, né. Então aqui é o seria o meu início, né, de transformação, né, onde eu começo a formar os primeiros núcleos, né. Então, aqui essa temperatura se manteve, né, até o fim da minha formação, né, da minha estrutura, né. Então aqui, né, nesse ponto aqui, né, no ponto D aqui, ó, eu vou ter uma perlita mais grossa, né. Então eu vou ter as minhas lamelas aqui de ferrita, desculpa, minhas lamelas aqui de cementita, que seria essa parte escura, e a minha ferrita, né. No caso aqui, né, eu vou ter uma perlita mais grossa, né, que ele está bem acima aqui, né, então aqui seria o meu limite, né, então aqui eu vou ter uma perlita mais fina, aqui uma perlita mais grossa, né. Então aqui só um exemplo aqui, né, então os meus átomos, né, de carbono, né, ele fica no interstícios, né, dessa minha estrutura cristalina aqui, essa aqui que seria CFC, que ela está bem aqui, né. Então, esses meus átomos de carbono, eles se alojam dentro dessa minha estrutura, né, que é uma estrutura CFC, né, que ela acomoda até 2,11 de carbono, 2,14 aqui, ó. Essa seria a solubilidade máxima, né, de carbono que eu posso ter na minha estrutura CFC. Então aqui, né, a minha temperatura logo abaixo da minha linha eutetoide, né, que seria o 727 aqui. Esse resfriamento ele é lento, né. Nessa faixa de temperatura aqui, né, a austenita ela se transforma, né, em uma perlita de lamelas espaçadas, ou seja, uma perlita mais grossa, né. Então seria
uma perlita mais grossa. A minha perlita é o quê? A minha ferrita mais a cementita, né, então tudo isso aqui seria a minha perlita. Então esse meu óxido eutetóide, né, ele tem aproximadamente 0,76% de carbono, né, então aqui, né, a minha austenita, né, ela seria a minha fase inicial, né, então quando a gente, inicia o meu resfriamento, né, se inicia a decomposição eutetóide, né, então a minha austenita, né, ela vai se transformar em ferrita e cementita. Então, como a transformação aqui ela ocorre numa temperatura mais alta, né, essa minha difusão ela é rápida, né, produzindo ferrita e cementita com espaçamento lamelar grande, né. Então por isso que eu vou ter uma essa minha cementita vai ter umas lamelas mais grossas, né, então eu vou ter uma perlita mais grossa. Então o diagrama de TT, né, mostra que em tempos longos, né, em temperaturas próximas do eutetóide, sem um resfriamento rápido, né, a primeira região atingida é o campo da perlita, seria aqui em cima. Então, o meu ponto D, né, apresentado no diagrama, ele vai apresentar uma perlita mais grossa, né. Então aqui é só uma imagem, né, onde eu posso ver os meus contornos aqui, né, meus contornos de grão, né, seriam meus contornos aqui, que eu vou ter uma ferrita e perlita, né. Então aqui, né, quando eu estou resfriando o meu material, que então aqui no ponto C, né, então a nucleação começa exatamente na curva de transformação atingida. Então aqui nesse ponto C eu começo a minha nucleação, né, seria o meu início de transformação, né. Então a minha austenita aqui, né, ela está toda estável, né, então quando no ponto C ela começa a se desestabilizar, né, então o carbono, né, da minha austenita ele se concentra contornos nos contornos de grão, e a minha nucleação começa, né, imediatamente, nos contornos de grão e forma os primeiros cristais, né, então meus primeiros pontos, né, que seriam os meus cristais, né, que são cristais pequenos. Depois ela vai crescendo para o interior do grão. Então aqui, né, só um exemplo, né, essa minha estrutura aqui então essa imagem aqui mostra bem, né, a questão da nucleação, né, então eu tenho um bloco uniforme, né, sem detalhes internos, então aqui eu vou ter só os grãos de austenita, né. Então eu vou ter só austenita em cima dessa minha temperatura eutetóide aqui, né. Ela é homogênea e totalmente sólida, né, e ela é estável, né, porque eu vou ter só austenita. Então, aqui no meu nariz da minha curva, né, que seria meu ponto C, né, que seria o início da minha transformação, que seria essa linha em vermelho aqui, né. E a linha de término, né, seria essa minha linha verde, né. Então tem o start, que seria o início e o fim. Então o que significa isso, né? Então quando a gente esfria, né, rapidamente, né, a minha austenita tem uma temperatura abaixo da zona estável, a minha estrutura começa a estabilizar, né. Então essa transformação só pode começar depois que atinge a curva de início. Que seria aqui, né, porque antes ela está toda o quê? Austenítica. E exatamente, né, no ponto C aqui que começam os primeiros núcleos. À direita da imagem, né, os contornos de grãos de austenita. Então, começo a ter meus primeiros pontos, né, serem nucleados, né. Núcleo, né, que é o primeiro pedacinho do sólido, né, da nova fase. Então, a ferrita em resfriamento lento, a perlita, eutetóide, mais rápido, e a bainita em resfriamento intermediário. Então, aqui depende do meu resfriamento, né. Então os núcleos, né, no caso aqui eles começam a se formar nos contornos de grão, né, a maioria, né, e eles parecem como pontos pretos nas bordas. Isso ocorre, né, e nos contornos, porque esses contornos eles têm mais defeito, eles têm mais energia e têm maior facilidade de rearranjo atômico, né, que seria nesses meus contornos aqui. Então, quando a energia de resfriamento é maior, né,
no caso, se eu tiver um resfriamento mais rápido, né, quando eu posso estar formando a minha bainita ou a minha martensita, né, os núcleos, né, ele pode se formar dentro do grão, né. Então esses pontos são parecidos com os pontos de um vídeo, né, que eu vou estar mostrando aqui, de tesselação de Voronoi. Então o meu núcleo, né, seria meu ponto inicial e ao crescer ele divide espaço, né, gerando regiões que parecem polígonos. Então aqui seria isso aqui, né. Então aqui, nesse vídeo, né, com os meus primeiros pontos, né, então ele vai formando os meus contornos de grãos, né. Então seria bem similar a essa teleação de Voronoi aí. Então, vou formando meus contornos, né. À medida que atinge um ponto, eu vou formando meus contornos. Então aqui no vídeo, né, os pontos são colocados aleatoriamente, né, então cada ponto no centro é uma célula, né, do diagrama de Voronoi. Então, no metal, né, esses pequenos núcleos, né, de austenita surgem quando o metal é aquecido acima de AC3A1, né, que seria a minha temperatura de austenitização. Então ela aparece em regiões ricas, né, em energia. Então seria nas linhas discordantes, né, e fronteira de fase, onde acontece também a segregação, seria aqui. Com relação com o vídeo, né, a partir de cada ponto lá, né, uma região começa a crescer radialmente, então cresce até tocar as minhas regiões vizinhas. Então, e no metal, né, o grão de austenita, ele cresce em todas as direções, né, consumindo ferrita e cementita. Então cresce até encontrar o outro grão de austenita, e o crescimento radial, né, do vídeo é igual o crescimento isotrópico dos grãos. Então, no vídeo, né, quando duas regiões se encontram, formam uma linha reta ou borda, com várias interações, surgem polígonos irregulares no metal. Então, e no metal, né, quando dois grãos de austenita se encontram, forma-se um contorno de grão. Então, quando dois grãos, né, e no vídeo, né, eu vou ter dois grãos se encontram, eu vou formar o meu contorno do grão. Então, e no metal, né, acontece o mesmo padrão, aparece quando você revela os contornos de grão, né, usando os reagentes, né. Então eu vou usar o meu reagente, né, e vou fazer o meu ataque na minha amostra, né, que são alguns materiais que são usados para fazer esse ataque, né. Então quando eu faço esse ataque, ele vai revelar, né, esse meu contorno do grão, né, que foi visto aqui nessa imagem aqui, né. E ainda continuando nesse mesmo diagrama, né, então a nossa perlita, né, ela é formada por ferrita, né, que seria uma solução sólida, né, com baixa solubilidade de carbono. Então o máximo, né, que a minha ferrita absorve de carbono é 0,022 a 727 graus, né, isso a gente consegue ver no diagrama ferro-carbono. E a minha cementita, que é um composto intersticial, né, rígido, rico em carbono, aproximadamente 6,67 carbono. Então, quando eu aqueço, né, acima de 720 graus, né, a nova fase desejada é a austenita. Então, eu vou aquecer meu material acima, eu vou ter só austenita nessa região, né. Essa minha austenita, ela tem o quê? Uma maior solubilidade de carbono, né, que é até 2,14 a 1147, né. Então, essa minha austenita, né, ela tem uma estrutura CFC, né, e a solubilidade de carbono nela é 2,14, né. Então, ela tem espaços intersticiais maiores, né, e a difusão, né, é facilitada, né, porque como eu tenho mais espaço, posso colocar mais carbono dentro dela. Só uma comparação aqui, né, imaginem que a perlita como listas de material quase sem carbono, ferrita, e o material cheio de carbono, cementita. Então quando eu esquento o meu material, né, a minha ferrita, ela quer virar austenita, mas ela precisa de carbono, então ela puxa o meu carbono da minha cementita. Então, esse meu carbono, ele começa a se mover, né, a difundir entre as minhas camadas. Então, essas listas elas vão ir sumindo. E tudo se transforma em uma fase única, né, que seria a austenita, né.
Então, o meu carbono fica mais à vontade, né, então ele vai estar tudo alfenetizado. Quando a gente diz que o carbono se dissolve na austenita, né, estão falando que os átomos de carbono ocupam espaço, né, então ele vai ocupar o espaço intersticial nessa minha rede cristalina, que é essa rede cristalina minha é CFC, né, cúbica de corpo face centrado. A solubilidade e a quantidade de massa de carbono pode ser dissolvida sem formar uma nova fase, como a cementita. O sistema ferro-carbono, a solubilidade de carbono varia conforme a minha estrutura. Então, havia comentado, né, a minha ferrita, a solubilidade de massa de carbono é 0,02% a 727, a austenita 2,11 de carbono a 1147. E a minha cementita, né, uma estrutura ortorrômbica, né, a solubilidade de massa de carbono é composto fixo, né, de 6,67% de carbono. Então, a estrutura CFC, né, ela tem mais espaços, né, intersticiais maiores do que a CCC, que permite acomodar mais átomos de carbono, sem distorcer tanto a rede cristalina. Aqui nesse meu diagrama, né, então quando eu vou resfriar lentamente aqui, né, ele vai formar o quê? 100% de perlita, né. Então essa minha perlita, né, é uma estrutura laminar, composta de ferrita e cementita. Então a minha ferrita, né, foi comentado, só pode dissolver 0,02% de carbono, e a minha ferrita ela não tem capacidade estrutural para dissolver mais carbono, né. Porque a sua estrutura é CCC, né, os interstícios são pequenos, então o carbono praticamente não se encaixa ali, né, não tem espaço para ele. E o restante desse do meu carbono, né, então para onde que ele vai? Então todo o carbono acima de 0,22, né, que existe no material, deve entrar para cementita. Então nesse exemplo do meu aço, né, um aço de 0,76% de carbono, então 0,76 menos o 0,02, então 0,74, né, esse carbono vai integralmente para a minha cementita. E como a minha sementita tem 6,7 de carbono, a fração de cementícios na perlita é determinada pela regra da alavanca. Então, eu faço a minha regra da alavanca, né? Então, que eu vou ter que 11,3% de sementita e vou ter 88,7% de ferrita, né? Que seria minhas partes brancas. Então, isso vale tanto para a perlita fina e grossa, né? A diferença só está no espaçamento, né, das minhas lamelas, né? Essa parte escura eu vou ter lamelas mais grossas ou mais finas. A minha ferrita, né, ela ocupa muito volume, né, porque essa minha ferrita, né, ela é quase ferro puro, né, e a cementita tem 6,67 de carbono, ou seja, 10 vezes mais carbono por unidade de massa que o aço eutetóide. Então, o que que isso significa, né, na prática, né? Mesmo uma pequena fração de cementita, ela consegue absorver todo o carbono excedente. Por isso a regra da alavanca dá pouco cementita, né? Foi o que a gente viu antes, né? A minha ferrita tem 88 ponto vou ter, né, na minha estrutura 88,7% de ferrita e 11,3% de cementita. E mesmo sendo só 11,3%, a cementita já consegue estocar todo o carbono acima de 0,2, porque ela é muito rica em carbono. Então, a minha perlita, né, ela sempre vai se transformar, né, a partir da minha reação, né. Então eu vou ter meu material todo austenítico, né. Então, a partir disso, né, eu vou começar a formar eu vou ter a minha ferrita e a minha cementita. Então, por que que eu tenho mais ferrita, né, do que cementita, né? Então a ferrita, né, ela tem pouquíssimo carbono, né, ele é quase um ferro puro, né, então precisa de muita massa para representar a sua parte na mistura. E a cementita é extremamente rica em carbono. Então pouca quantidade já absorve todo o carbono, né, excedente. Então por isso que a gente sempre vai ver mais ferrita, a fase branca, do que a minha fase escura. Então, se eu for olhar uma metalografia, né, eu vou ver sempre essa parte branca maior do que essa parte escura aqui, né, no caso desse aço eutetóide aqui. Então, como isso aparece no meu microscópio, né, a ferrita, né, que seria essas regiões brancas, né, ela é uma fase dúctil, ela tem pouquíssimo carbono, né, e ela reage pouco, né, ao meu ataque químico, né, tá, ela fica mais clara.
E a cementita, que seria essas lamelas escuras, né, uma fase dura e frágil, ela tem muito carbono e ela reage mais ao ataque químico, ela fica escura, né. Então, a ferrita forma, né, as lamelas claras, a cementita forma as escuras, são a minoria. Então, relacionando isso ao fator de empacotamento, né, então aqui o fator de empacotamento, né, é a fração do volume real preenchido por átomos no cristal, né. Então a minha ferrita aqui, né, eu tenho um fator de empacotamento de 68% e na minha austenita, que é CFC, de 74%, né. Então por isso eu consigo colocar mais carbono, né, dentro da minha austenita, né. Então pouco espaço, ó, quase não dissolve carbono, e maior espaço intersticial, dissolve muito carbono. E a minha cementita, né, não é uma solução sólida, ele é um composto, né, intermetário. Então aqui foi que a gente comentou lá, né, no meu fator de empacotamento, né. Então aqui é o quando eu aqueço o meu material, né, o carbono sai rapidamente do espaço intersticiais e migra para austenita. A cementita, né, ela libera carbono mais lentamente, ela não é uma solução sólida, foi comentado, é um composto fixo. Então quando a gente aquece, né, quebra e libera carbono para a austenita. Então esse carbono extra vai preencher os interstícios da estrutura CFC. Perlita, bainita, martenita, todas essas transformações, né, depende de como o carbono se movimenta, né, dentro da minha rede cristalina. Isso é controlado pelos tamanhos relativos dos átomos. Então, o raio do ferro, né, que seria o meu hospedeiro, né, que eu tenho uma maior quantidade, né, e meu raio do carbono, né, que é intersticial, né, que ele é menor, né. Então ele vai ficar no meu interstício, né, como quando eu vejo na minha estrutura CFC. Aqui é a relação de raios, né, entre o carbono e o ferro. Então aqui, ó, significa que o carbono ele é pequeno o suficiente para entrar na rede do ferro, mas grande demais para sem distorcer a estrutura, principalmente da ferrita, que tem interstícios menores. Então aqui, ó, só supondo aqui que eu quero fazer um novo tratamento nesse material, né, então eu vou aquecer ele novamente acima da minha temperatura de oxidação, né. Então a perlita, né, ela é formada por ferrita e cementita. Então quando você começa a aquecer, né, essa minha peça de novo, né, então esse meu material ele está sólido, então ele vai ter o quê? Ferrita e a cementita, que seria a minha perlita, né. Então a minha ferrita, né, ela começa a se transformar primeiro, né, porque fácil e rápido, porque ela tem pouco carbono, né. Então quando eu aqueci esse meu material, né, acima da linha essa linha 1 aqui, de 724, 127 graus, né, então esse meu carbono que está na minha ferrita e na minha cementita, né, ele começa a se difundir, né, da ferrita para a austenita, mas como a ferrita quase não tem carbono, essa parte é bem rápida, né. E depois a sementita começa a dissolver, né, esse biocarbono que está nela, né, só que esse processo é mais lento, porque a sementita é rica em carbono. Para formar a austenita, ela precisa se decompor, liberando o meu carbono, né. Então por isso que eu deixo mais tempo lá dentro do forno, né, como comentei daquela regra empírica, né, para acontecer todo esse processo, né, de austenitização. Então quando toda a ferrita, mas toda a sementita, ela se dissolve, né, então eu vou obter uma austenita uniforme, que seria nessa região, né, então toda a minha peça vai estar o quê? 100% austenítica. Então seria isso aí, uma explicação.